Marcelo Schumann. Hoje a gente recebe o Marcelo Schumann e, junto com grandes players, vem ajudando a transformar o ecossistema de pagamentos no Brasil. Além disso, o Marcelo também é investidor anjo super ativo, com participações em startups como Alcubo, Trampa, Portal, Treve e muito mais. Amanhã ele estará no nosso painel do Deep Dive e hoje ele vem aqui no podcast. Estou aqui hoje no Finance of Tomorrow, foi um evento muito legal, super intimista, com oportunidade de trocar ideias com o regulador, rever o mercado, conversar sobre como o nosso mercado está evoluindo, para onde ele vai e como a gente vai ajudar nesse processo. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Finanças da Manhã. Estamos no dia 2, na segunda edição em 2025, no Rio de Janeiro, minha cidade linda. Co-host com o Banco Central, agora temos outro empreendedor para contar uma história do que ele está fazendo, o que ele resolveu fazer de sair de ser advogado para abrir uma empresa chamada Swap. Marcelo, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer é tudo meu. Me conta um pouquinho da sua história. Boa. Bom, minha história começa, a gente estava conversando, eu sou paulistano, nascido e criado. Isso eu peguei o sotaque, você começou pelo meu carioca, a gente deu um oi. Brinquei com ele se ele era Faria Limer, ele falou que não, sou recovering advogado. Falei, então tá bom, vamos. Bom, eu cresci numa família da comunidade judaica em São Paulo, meu pai teve loja de confecção de roupa, no Bom Retiro, mais de 30 anos, cresci dentro da loja com ele. Na época eu não valorizava, hoje eu valorizo muito, então olho para trás, vejo tudo que ele fazia, como ele cuidava da costura, de cada detalhe, e valorizo muito. Na época eu só achava muito chato e não queria estar lá, me arrependo muito. E foi por isso que você falou assim, não, empreendimento para mim não, eu vou virar advogado. Eu acho que teve tem um pouco de desse, rebeldia, né, dessa rebeldia de achar que a gente é original. Exato, achar que a gente é diferente. Fui para o direito, eu não era um aluno exemplar, longe disso. Era muito focado em esporte, então estava sempre competindo em alguma coisa. O que você fazia de esporte? Principalmente futebol. Tem como um time do coração, tem um time do coração. Não foi nele que eu joguei, mas enfim, em algum momento eu vi que não era para mim também. E quando eu fui escolher a faculdade, eu fui no mais fácil, mais tranquilo possível. PUC, São Paulo, do lado de casa, advocacia, longe de número que eu não gostava, me arrependo de novo, hoje eu gosto. E aí o que aconteceu foi que a faculdade, eu estava te contando, né? Eu era miserável e medíocre. Adorei. Eu falei, gente, vamos começar um episódio, um bom jeito de começar um episódio humilde. O que você era? Miserável e medíocre. Agora eu só tô cansado. Exato. Virei empreendedor. Agora com filho e tudo, meu Deus. E aí o que aconteceu foi que na faculdade eu tentei de tudo, né? Fui para todas as áreas, estagiei em escritório pequeno, estagiei na ESPN, canal de esportes. Fui muito feliz lá, não trabalhei muito, então desculpa o pessoal da ESPN, eu não era um estagiário exemplar, mas adorava, era o meu sonho estar lá com tudo que eu assistia na TV. E eventualmente fui para um escritório maior, onde eu fui efetivado trabalhando com M&A, que era uma grande competição, então eu me dava bem, porque longas horas era o que eu sabia fazer. Mas quando o primeiro ano bateu da efetivação, de estar advogando de fato, ficou muito claro que não era para você. Eu não sei o nome que a gente ia chamar hoje, tinha uma quebra, né? Falar, isso não é a minha vida. E aí eu decidi sair, eu tive sorte de ter gente do meu lado, minha família, e principalmente hoje minha esposa, na época minha namorada, que segurou as pontas. A gente nem morava junto, ela falou, eu seguro tudo aqui para você. Que legal. E eu fui procurar o que fazer. 3 meses depois, nada aconteceu, porque é o óbvio, né? Então eu estava acordando todo dia meio-dia, sem saber o que eu ia fazer da vida. Mais uma vez ela me puxou para conversar, falou que não era o problema se eu quisesse ser dono de casa, mas assim, que eu pelo menos vivesse de fato. Levantasse de manhã cedo, fizesse um pãozinho, né, justo? E foi quando eu comecei... Guerreira essa mulher, hein? E quando eu comecei atrás de trainee, que era algo genérico, que me permitia ganhar mais tempo, dei muita sorte, porque eu encontrei a turma da época da Arpex Capital. Arpex Capital era Fala a aí, holding... pra quem não conhece, que eu conheço, essa galera adora você jogar um nomezinho. Exato, era a holding do André Street e do Eduardo Ponte, são fundadores da Estônia. A Estônia estava começando, isso era 2015. A holding já era maior, tinha Mundipag, Pagar, Mikos, já tinha ali mais de 200 pessoas, mas a Estônia estava bem no comecinho. E eu entrei no processo, não passei,
história para outro podcast, que é muito engraçada essa Eu acho que a história. gente vai ter um podcast só pra falar sobre, assim, carreira, make de Vandinha, cansado, tudo isso vai dar ibope. E mais o Augusto Lins, que era outros dos fundadores ali na Nossa, Stone. Augusto é meu mentor. Augusto Então, comprou a nossa, tecnologia minha há milhões de anos atrás. O mundo é uma ervilha, né, o mundo é gente? uma No ervilha. podcast, no Pote, Foi fala. foi o nosso Outro mentor. carioca. Outro carioca. Eu tive muito carioca, eu quase morei aqui no Rio, tá? Eu via toda semana por causa da Olha, eu Stone. acho que o mundo tá falando, Eu vai. não tenho muita saudade não, tá? Mas depois eu te conto. A gente não vai falar disso, porque senão eu não vou gostar do Marcelo. E aí o que aconteceu foi que eu dei essa sorte de trabalhar de um lado de um cara com muita experiência, uma energia incrível, que era o Augusto, e os fundadores, numa época que eles estavam muito próximos, e no começo meu trabalho lá era basicamente tentar traduzir junto com o time, não era a única pessoa que fazia isso, longe disso, eu era mais um assistente, de explicar para o Banco Central, Apesar da regulação continuar. apesar da regulação nova, e o Banco Central tinha de fato feito um trabalho muito legal, mas a prática era um pouco diferente. Então meu trabalho era entender a prática com o André, Edu, Augusto, todos os sócios, como todo bom carioca. Começavam falando alguns palavrões e depois explicavam os problemas de fato do mercado. Com base nisso, eu dei sorte de poder conhecer muito o mercado. E entender ele entender, assim, porque literal, né? quando eles falaram a Sem menor Stone, tradução. a Stone, quem? É uma adquirente? Quem? O que você faz? Maquininha, foi difícil de entender, mas o processo já tinha me apaixonado, a cultura era impressionante. E na hora que eles falaram, vem trabalhar, você não passou, mas vem trabalhar com a gente, eu demorei 5 segundos para falar sim. E essa foi uma jornada de 3 anos e meio na Stone. Comecei nisso, depois eu fui para negócio. A Stone na época não tinha uma área de produto em si, mas tinham vários projetos estratégicos que entravam. Participei de vários deles, relacionamento com bandeiras novas, projetos de liquidação centralizada, uma série de coisas que eu participei, liderei, fiz um monte de coisa e vi a empresa crescer de 50 para 5 mil, e aquele bichinho de empreender que eles tanto falavam, que eles tanto me ensinaram, começou a me cutucar. Foi nessa época que eu conheci meus sócios, voltando do IPO, pousei de Nova York, fui lá tocar o sino, todos os então sócios foram, foi super legal, uma experiência Que experiência incrível. incrível. E quando eu pousei em Nova York, o meu irmão me ligou. Meu irmão foi da Fundação Estudar, estudou no INSPER, hoje é gestor de fundo imobiliário, e um amigo nosso da comunidade judaica, que era o Uri, estava saindo da 99 para montar uma empresa de pagamentos. E o meu irmão me ligou falando, olha, o Uri quer que a gente vá investir como anjo, né? A gente faz alguns investimentos anjo na empresa dele, mas eu não entendo nada desse mercado, é o seu, Olha isso aí. vai lá. E aí cheguei para conhecer o Uri, o Doug, que era o sócio dele, o Narita, que trabalhava com eles na 99 e foi fundar juntos. E era uma emboscada, né? Na verdade, no final era uma Mas grande... assim, todo bom investidor anjo sabe que já foi emboscado várias vezes. Eu já comecei umas 3 empresas como investidora anja, e aí você olha Você e fala cai assim, lá o que eu dentro. tô fazendo aqui operando esse negócio hoje? E a conversa foi muito bem, a cerveja a gente foi até altas horas, e eu entendi rapidamente que era uma emboscada, e eu falei, poxa, tô aqui, a empresa abriu IPO, sou sócio, achava que eu era grande coisa. Mas adorei vocês, a gente realmente se conectou muito rápido, e eu queria vou investir em vocês, e eu tinha pouca experiência em investir na época, então para mim não era uma rodada institucional ainda. Eu falei, olha, quando vocês levantarem uma rodada institucional, me chama que eu vou, tá aqui, ó, feito, e palavra para mim É tudo. é tudo. E É o o pouco Uri, que a gente tem, né? e o Uri e o Doug, que eu poderia usar outras palavras, são pessoas muito legais. Eu poderia usar uma palavra que, se não fosse no podcast, já estavam com a rodada fechada. Ele falou, claro, com certeza. Dia seguinte, o Uri me ligou e falou, a rodada fechou. Então, tinham 2 fundos, a Canary e a GFC, que já estavam junto com os anjos entrando. E aí eu dei minha palavra, então era hora de partir. E quando eu fui conversar com o Augusto, foi uma conversa super difícil, né? Eu tenho muita gratidão pela Stone, por ele, o reconhecimento. Mas quando eu usei a palavra gut feeling, eu falei para ele, um gut feeling que eu tenho que pular nesse trem, eu acho que foi ali que de fato ele entendeu, respeitou a tua jornada, né? E aí, que é muito isso, empreendimento é a conversa que a gente teve antes de ligar a câmera. Total, Esse autoconhecimento de, peraí. E eu sou um cara muito do instinto mesmo, então foi com base nisso. E aí, 7 anos atrás agora, quase 7 anos, isso foi fim de 18, começo de 19, Swap, um Banking as a Service hoje consolidado,
participando da nova regulação, com licença com o Banco Central. Dentro da Swap, naturalmente, a história foi derivando para operação e produto, que era um pouco o que eu fazia, e na Stone não tinha cargo, não tinha nome, então nunca falei, você é o quê? O Edu... Você era o faz. Exato. Pega, faz, pega, resolve. Todo mundo passou por essa situação pro Edu, e eu também, em algum momento na Stone, perguntava, Edu, vou numa reunião, qual que é o meu cargo? Ele falava, fala que você é Chief Strategy Officer, fala qualquer coisa. Então na Stone tinha muito essa cultura. Então aí tá a trajetória do Marcelo. Uhum. Medíocre, que você falou. Medíocre e miserável. Não acredito de medíocre e miserável. Miserável eu acredito. Quando a gente faz o que a gente não gosta, a gente tá miserável. Como advogado, eu tenho dó dos meus clientes, eu não era um bom advogado. A gente não tá pagando indenização, não mande mensagem, comentário, não tem nada a ver com isso. Mas a Swap, me conta, o que foi que fez esse gut feeling? O que a Swap tá aqui para resolver? A gente adora usar a palavrinha bonita no mercado financeiro. Uma das grandes personalidades do que eu quero fazer aqui é quebrar isso tudo. Banking as a Service. O que a Swap faz? Palavra bonita, né? Lindo. Em inglês. Vou contar a história. A Swap nasceu de uma dor que não era minha, mas logo eu me apropriei dela, que era dos meus sócios, do Uri e do Doug. Eles estavam na 99. Sim. O Doug era diretor de estratégia, eventualmente foi para pagamentos. O Uri é um dos primeiros funcionários e traçou alguns projetos muito legais lá. Eventualmente também foi para pagamentos. Eles foram para resolver essa área. Resolveram rapidamente a ponta de adquirência, colocaram mais bandeira, integraram com novos adquirentes. E ficou claro que a 99 tinha uma oportunidade para embedar serviço financeiro, embutir serviço financeiro na oferta, porque o ecossistema que ela tinha era muito forte, ela era muito respeitada, tinha uma fidelidade muito grande, principalmente no motorista. Qual que foi o problema? A dura realidade de ter que integrar com parceiros que eles achavam que eram parceiros para fazer isso. Eles encontraram fornecedores. E aí os fornecedores não estavam muito dispostos a ajudar. E aí, spread? E eles sofreram... Aperta aqui, aperta lá, não só serviço, financeiramente. né? Acho uma questão conceitual de princípio de, essa receita é minha, esse ecossistema é meu, por que eu não era nem dividindo, né? Eu estou dando tudo pro fornecedor. Então tem uma questão principiológica, mas principalmente a operação foi muito dolorida. Eles tentaram um projeto por 9 meses com o fornecedor, não deu certo, não conseguiram ir para o ar. E o fornecedor que conseguiu colocar eles com um cartãozinho pré-pago, que dava um diferencial para o motorista, porque o motorista antecipava com a 99. Sim. E a Uber pagava semana a semana. Então eles tinham um diferencial. Semana e um diferencial completamente diferente. E esse fornecedor fazia uma manutenção programada todo dia, às 6 horas da manhã, que era a hora da antecipação. Então eles perderam. Então essa foi um pouco do... Não é possível que não tem nada melhor. Não tem nada melhor. A Swap nasceu para ser o parceiro que eles não tiveram. E aí o caminho para a gente chegar, para ser o Banking as a Service, ele foi... Não foi, eu nasci e agora eu vou ser um Banking as a Service. Inclusive, eu vim de infraestrutura, eu vim de adquirência. Primeira coisa que eu queria fazer era nada a ver com isso. Eu falei, pagamentos, pelo amor de Deus, não vamos no fundo, porque eu tô traumatizado. Você, tipo assim, eu acabei de sair de uma empresa que saiu de 500 para 5 mil, vai por mim, não. Exato, vamos fazer um negócio mais, né, uma camada. E eles tinham muito essa cabeça, o Doug tem anos de consultoria, então uma cabeça super estratégica, o Uri muito criativo, então a gente queria tentar fazer um mix de consultoria com uma camada bem simples de integração técnica, que permitia acessar vários serviços diferentes, mas... não estava necessariamente na infra. Aí chegou de novo a realidade. Então a gente conseguiu fechar o primeiro player de benefícios flexíveis no Brasil. O primeiro programa é nosso, aprovado na Mastercard. Quem aprovou fui eu e o time, a gente conseguiu. Tenha todo o direito. Olha toda uma falar, história. primeiro a fazer na Mastercard. Foi lá. Era uma gente. empresa... Eu sei que isso não é fácil. E a história é muito legal, né? Porque essa empresa veio nos procurar para montar esse programa de benefícios. Na época tinha acabado de sair a nova legislação trabalhista, então tinha auxílio alimentação, o advento do auxílio alimentação permitia a entrada para competidores do PAT, e a primeira ideia desse player foi fazer um arranjo fechado com QR Code. Naquela época tinha muito QR Code, antes do Pix. Tudo, né? A gente achava que a gente ia ser meio que China, né? Então a galera totalmente achou que era esse o caminho. Na hora que eles contaram a ideia, o Doug olhou e falou, ele não falou uma péssima ideia, mas vamos dizer que foi uma Esse ideia. podcast tem um monte de coisa que a gente tem que fazer. Essa foi uma ideia difícil de implementar, porque Sim, tipo assim, isso vai dar errado. Você vai ter que adquirir dois lados, você vai ter que adquirir o RH e o restaurante, isso é muito caro, éramos 2 startups. E ele soltou, por que a gente não emite um cartão pré-pago Mastercard com controle de uso? E olhou para mim e falou, pode, né, Shuk? Todo mundo me chama de Shukman, tá? O Shuk, então fica à vontade.
E eu olhei e falei, claro que A pode. gente, no fim, já chama ele de Chuck. Medíocre Miserável Chuck. Tá Exato. ótimo, é o nome desse podcast. Exato. Ele falou, cara, claro. Eu falei, claro que pode. Não sabia se podia. Aliás, eu achei que não podia, mas a gente ia lá aprovar o programa. Você ia falar, algum jeito a gente dá. Dá. E a gente conseguiu aprovar, e aí no final tinha o advento do auxílio alimentação, teve toda uma tese jurídica com grandes escritórios de estrutura regulatória, a gente conseguiu aprovar e construiu o nosso sistema em cima de um emissor que estava em cima de um adquirente, de uma processadora. Então era um castelinho de cartas que o MVP funcionou, era um MVP, mas ele cresceu muito rápido e logo começou a dar muito problema, porque a operação não escalava. Logo, nosso segundo aprendizado da realidade, que é esse negócio não vai funcionar, eu preciso verticalizar, que é parte da nossa estratégia de produto de integração vertical até hoje. Por quê? Eu tenho 3 coisas principais. Margem, eu não ganhava nenhum dinheiro com isso. Quem ganhava era o meu cliente Como lá na toda ponta. boa caixinha de papel. Exato. Você começa a falar assim, peraí, a transparência, o novo serviço, dado, onde está o dinheiro? A tese me fala que mercados quebrados, né, vão acabar espremendo quem está no meio. Então, integração vertical me dá mais margem, me dá mais flexibilidade de produto, que é um pouco antinatural. Se você pensar, você vai lá no fundo, vai ter mais flexibilidade. Sim, porque eu não preciso pedir por favor para todos os fornecedores no meio, e me dá coordenação na cadeia, que era muito importante para um serviço como o nosso. E então a gente decidiu verticalizar, construir uma processadora do zero. Na hora que meus sócios deram essa ideia, eu estava na parede assim, falando, não, pelo amor de Deus, processadora, eu já vi isso. Deu certo, a gente construiu em tempo recorde, virou emissor Mastercard, IP, com o Banco Central. Então, o que é o Banking as a Service? Basicamente, entre aspas, aluguel de licença, aluguel de estrutura regulatória, aluguel de tecnologia. A gente tem tudo isso como se fosse um grande prédio e a gente aluga esses apartamentos que são essas estruturas. Eu tenho licença com o Banco Central para operar contas de pagamento pré e pós-pagas. Eu tenho licença com a Mastercard, Visa e Elo para emitir cartões pré e pós-pagos, de crédito e pré-pagos. Eu tenho licença como Pix direto, eu tenho estrutura de boleto, ledger própria, tudo isso para empresas que têm esse ecossistema, como a 99 tinha, possam embutir na sua oferta serviços financeiros, porque eu acredito que elas têm o direito de servir. Eu acho que elas têm um nível de fidelidade na oferta. E a gente, com o tempo, como a gente começou em benefício, a gente começou a andar muito no B2B. Então a gente andou para despesas corporativas, a gente andou para viagens corporativas, agro, tudo que é o B2B. Com um diferencial, eu não sou genérico, eu construo pensando naquele segmento, naquele caso de uso, não para um cliente. Verticalização aí de novo. Verticalização e um quê de segmentação, porque eu construo aplicações específicas. Por exemplo, para benefícios, minhas contas são todas multissaldo. Então eu posso ter vale alimentação, vale refeição, e eu construí pensando nisso. E você hoje, através do Banco Central, me permite criar uma conta virtual e várias outras contas conectadas? Você já está criando um sistema de virtual accounts, IBAN. Eu estou aqui já pensando. Perfeito, eu consigo que uma conta tenha diversos meios de pagamento, mais de um cartão na mesma conta, e principalmente o controle de uso. Para despesas corporativas, por exemplo, diferente de benefícios, eu preciso fazer um controle customizado. O diretor usa a conta diferente do gerente, diferente do analista. Com então, certeza, limites, dados. Perfeito. De uma maneira que hoje o mercado de cartão corporativo não é. Eu preciso tudo aqui, tá aqui minha política, me dê um cartão. Exato. Era assim, né? Versus o meu cartão pode ser conveniente, vinculado aos dados, aos limites, ao risco manejado. É isso. Eu acho que é isso que Banking as a Service, para mim, normalmente, quando eu pergunto, é isso que para mim traz. Na verdade, todo mundo faz parte do mercado financeiro. Todo mundo. A gente só não tem a nossa parte de direito. É isso. Com algumas indústrias. E Banking as a Service é uma palavra nova para algo que acontece no Brasil há mais de 50 anos, né? Crediário Casas Bahia já era Banking as a Service. Eu sei, eu falo isso toda hora nesse podcast. Eu falo, gente, se alguém vier falar para mim que BNP, Buy Now, Pay Later, é inovação, eu falo, você nunca veio no Brasil. Você não sabe o que é crediário, você não sabe o que é pagar com selo, Casas Bahia, gente. E eu estava agora num painel falando exatamente isso, falando que a gente tem que ter muito orgulho do nosso ecossistema financeiro, que a gente tem que exportar. O empreendedor brasileiro e o ecossistema financeiro são coisas que a gente construiu com muita dificuldade, mas também com muito suor, e que a gente tem que... Eu estava há 2 semanas atrás num curso lá em Stanford, da Endeavor, e 15 dos 60 participantes do cohort eram brasileiros, empreendedores brasileiros, muito em pagamento, a maioria em pagamentos. Que legal. E era incrível ver como a gente tem que ter mais orgulho, acabar com essa síndrome de vira-lata que a gente... É tão difícil empreender aqui que a gente sai com um know-how, com uma estrutura
muito legal. Isso para empreender. No mercado específico de pagamentos, a gente é vanguarda, né? Assim, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sei, a Estados gente Unidos tem que até estar ali ontem. ensinando. Exato. Eles têm que estar vindo aqui. Uma das razões pela qual a gente não tem só o Schumer, mas a gente tem o Banco Central aqui no Finanças da Manhã. A gente tem muito para ter orgulho. Muito, muito. Estados Unidos até ontem era cartão de tarja, né? Então, licença, não nem me começa com pagamento, open banking, FedNow. Exato. A comparação do mercado americano, que é muito pulverizado, muito maior naturalmente, mas de Banking as a Service que não controla, por exemplo, o risco sistêmico, ele se materializa eventualmente, camadas sobre camadas. Total, versus... a gente já viu isso em Silicon Banking Valley, até Zelle, até Venmo, até todos os outros problemas Sinapses, inéditos. então, tem diversos. E se olha para o México, que basicamente passou uma lei fintech que proibiu o Banking as a Service em 2018. Então você tem dois extremos, né? E o Brasil, muito de vanguarda, muito maduro, porque o Banco Central, na minha visão, conseguiu olhar lá atrás por uma abertura de mercado, de um duplo monopólio super difícil de fazer, Sim. aprendeu com aquela experiência e tem replicado em mercados diferentes dentro da seção financeira o mesmo playbook, que cresceu bastante, gerou algum risco sistêmico, vamos regular, mas regular com o mercado. Sim. Fazendo consulta pública, conversando, como eles têm feito na 108, e tem sido assim, uma experiência ótima, pelo menos pra gente. E criando oportunidades, né? Eu acho que o Brasil tem muito, quando a gente olha aí, o que você vê com Banking as a Service, não só a vanguarda do Brasil, mas quais são as suas ambições? Hoje você trabalha em indústrias específicas. Que indústrias? Me dá alguns exemplos. A gente falou um pouco de transporte, você falou já de benefícios, você falou de mercado corporativo. Me conta um pouquinho mais e aí vamos falar de ambição. Vamos. Benefício foi o primeiro mercado que a gente entrou. A gente aprendeu que dentro de benefícios é um mercado enorme, com alguns casos de uso, benefícios tradicionais, benefícios flexíveis, empresas de ERP que estão embedando benefícios na sua oferta. Então a gente tem alguns clientes nessa seção. Que só vai aumentar, né, Só Marcelo? vai aumentar. Quando eu olho assim, eu não sei se você pensa nisso, mas quando a gente começa a pensar no mundo de benefícios personalizados, a gente pensa no mundo de AI, você pensa em todos os produtos que vão ser criados em cima disso. E dinheiro programável, tudo programável, só faz mais sentido. Mas se não tiver trilho e não tiver maneira e licença para operar. Exatamente. Benefícios é um mercado que eu vejo como porta de entrada também, ou parte da oferta. Se você vai ter um play só de benefícios, a regulação também está mudando naquele mercado, Sim. Provavelmente você não vai existir por muito tempo. Agora, se você usa como porta de entrada, entra no mercado de folha, no mercado de despesas corporativas, aí sim você está muito bem posicionado, que é a tendência que a gente vê os nossos clientes fazendo. E aí, puxa, o que aconteceu? Em benefícios, a gente foi para... Acho que esse mercado tem vários casos de uso ali dentro, mas despesas corporativas, então empresas focadas em gerir a despesa e que antes não entravam em pagamentos. Ela pegava o TXT de um bancão e falava, olha, eu vou gerir isso para você, deixar bonitinho. Vários casos legais. Vários processos, Vários tudo processos. manual nesse processo. Como se fosse a Ramp no Brasil, começaram a aplicar pagamentos, embedar com a nossa oferta. Viagens corporativas cada vez mais, assim, empresas... que estão gerindo toda a despesa de viagens, agro, creators economy, todo o B2B de fato, e principalmente agora a gente tem entrado muito em ERPs. ERPs é um mercado enorme. Do lado mais perto de benefícios, folha, consignado, tudo que é o crédito do trabalhador também a gente tem atendido, esses são os mercados que a gente tem andando. A ideia, a tese é que eu vou atender todos os segmentos do B2B em algum momento. Sim. Hoje a gente é muito focado no B2B, não posso dizer o dia de amanhã que a gente vai voltar para o B2C, atender conta PF, banco digital de X. Hoje não é o foco, hoje o foco é no B2B. Claro que o mercado tem muito evolui, dinheiro para ser feito aí, tem muita oportunidade. E o B2B para mim é a revolução que a gente viu acontecer no B2C, né? O B2C com o Nubank, bancos digitais, Stone, a gente viu revolucionar o mercado tanto com novos players, mas também os players que ficaram na conta PF, né? Total. Eu uso Itaú. Itaú, hoje, para mim, em usabilidade, tá tão bom ou igual ao Nubank, tão bom ou melhor. Então, evoluíram, foi muito legal ver os incumbentes que construíram esse mercado, a gente não pode desvalorizar eles. Claro que não. Com certeza empregaram grande parte E, na verdade, foram os grandes responsáveis pelo STR. Exato. E coisas que antecedem, biometria, nossa, Itaú, Unibanco, tem diversas coisas que é vanguarda. Exato. Que, graças a Deus, tem gente da nossa idade que a gente tem, pelo menos, a humildade de falar, peraí, alguém construiu antes, botou meu trilho, né? Exatamente. E, Marcelo, me conta, o que você achou do evento? Sua primeira vez aqui no evento. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para o Finanças da Manhã. Eu sei que você não pôde estar com a gente ontem, mas muito feliz que você esteja aqui com a gente, com os seus reguladores, com pessoas que você dialoga toda hora.
Me conta um pouquinho da sua experiência. Eu achei ele um evento diferenciado, vou te explicar por quê. O fato da gente ter a proximidade com os reguladores e com o mercado e poder discutir questões, ele é um evento mais profundo. Acho que essa é a palavra que eu estou buscando. Quando você vai a um evento, é tanta gente, fala um pouquinho de cada coisa com palestras que não são muito profundas. Aqui eu vi muitos painéis muito legais e principalmente eu consegui gastar tempo de qualidade conversando sobre o mercado, todo mundo com a mesma toada, ainda mais no momento regulatório específico que a gente está. Então eu fiquei maravilhado, espero estar aqui agora todo ano, garantir que eu esteja todos os dias, arrumar agenda para isso, empreender não me garante, mas a gente vai chegar lá. E queria te parabenizar, foi um evento sensacional. Muito obrigada, Marcela, pela sua presença. Eu acho que é exatamente isso. Como você, brasileira, como você, passei muito tempo fora, estudando, vendo, achando. Me contaram uma história que eu tinha que ir para fora para entender o que a gente já tinha feito aqui dentro. E eu fui, voltei e aqui estou. Muito orgulhosa de ser brasileira, muito orgulhosa, achando que a gente tem muito para contar, para ensinar, para exportar e para ganhar no mundo. Então, assim, toda vez que a gente tem aqui alguém contando essa história como você, só me dá felicidade de falar, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo? Até se tá certa. Eu que agradeço. Obrigada.